Você precisa entender o seguinte: a direita está fazendo o trabalho de casa, está fazendo o dever de casa certinho. O Lula, ultimamente agora, ele está dizendo para você que ele é cristão. Sempre foi crente. E tem gente que está caindo nesse discurso. Ele está falando que sempre defendeu a pátria. Então, Deus, ele está falando que agora é um defensor de Deus. Sempre disse que defendeu a pátria também. Olha, soberania nacional, o Trump está querendo aí impor tarifas. Vamos defender a soberania nacional. Então, ele assumiu também ali a pauta de pátria. Só não conseguiu duas ainda. Família. Deus, pátria, família. Não conseguiu. Mostrar que é defensor da família, ele não foi para esse lado ainda não. Mas tem uma outra pauta que está fora da tríade aí, vamos dizer, do bolsonarismo ou da direita, que é Deus, pátria e família, que está fazendo toda a diferença. Segurança. Bandido bom é bandido, você sabe, né? Esse discurso o PT não faz nem morta, né? Ou seja, eles não dão conta de fazer isso aí não, meu irmão. E aí, o que está acontecendo? A direita pegou na veia, bateu em cima de um discurso que o governo Lula não consegue dominar e o Lula está caindo. Dá uma olhada até o Valdo Cruz, lá da Globonels, né? Dando esse recadinho aqui para vocês, ó. Continuem, porque vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Valdo Cruz, debate sobre segurança faz Lula cair em pesquisa. Olha só. E ontem a pesquisa Quest mostrou que subiu ali de forma vertiginosa a preocupação do eleitorado com o tema segurança pública. Saiu acho que de 30% para 38%, muito alto, enquanto a preocupação com a economia caiu, programas sociais também caiu. O que eu falava hoje mais cedo também com o Felipe Nunes, qual que é a avaliação dele? É que o tema da segurança pública dá mais competitividade para a oposição na eleição do ano que vem, né? Você mostrou aí todos os cenários em que Lula ainda aparece vencendo os seus adversários, mas quando você compara como estava em outubro, agora em novembro, a diferença de Lula para esses candidatos diminuiu. Vamos ver aqui rapidamente, por exemplo, Bolsonaro, em outubro, Lula tinha 46, caiu para 42. Agora, Bolsonaro foi de 36 para 39, um empate técnico entre os dois. Agora veja como são as coisas, um empate técnico. A população quer, mas o sistema tirou porque foi feito um evento com a população 7 de setembro. É uma vergonha, né? O Bolsonaro é inelegível, não... E cá entre nós, nem acredito nessa pesquisa mequetrefe, eu acho que é o contrário. Tendo uma eleição hoje entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro leva fácil. Está na eleição, né? Governador Tarcísio Gomes de Freitas, Lula tinha 45, caiu para 41. E Tarcísio subiu de 33% para 36%. Isso se repete com todo mundo ali, com os outros candidatos, acho que só não com Ciro Gomes e não com Renan Simões também, que entrou agora no mapa da pesquisa. Mas os outros candidatos também conseguiram ganhar intenção de voto e Lula perder intenção de voto. Enquanto o tema do debate era o tarifaço, a oposição estava perdendo espaço, a oposição estava acuada. Entrou no cenário o tema da segurança pública, combate ao crime organizado, que é um ponto frágil da esquerda, do governo Lula. O que vimos foi isso. Lula continua liderando, mas a diferença para os seus adversários diminuiu, mostrando que a segurança pública, este debate, aumenta a competitividade da oposição, como me disse o Felipe Nunes. Então vamos lá. Aumenta a competitividade da direita, enfraquece o Lula. Beleza, esse esquema aqui, né, esse discurso, né, do derrite na facção antiterrorista, né, do projeto antifacção, tá indo muito bem. Mas essa pauta vai acabar. Agora, imagina, se vem o Trump, presta atenção, pega o fio da meada, hein? Se vem o Trump, bem no meio de 2026, na cara da eleição, e o Lula liberando dinheiro de bolsa, sei lá o quê, né? De repente, bem no meio da eleição, vem um homem laranja, o Donald Trump, e fala: esta organização é terrorista. Pega o discurso do Carvajal e solta tudo isso aqui e resolve tratar o Lula que nem um Maduro. Já parou para pensar o que acontece na eleição
com o Lula na mira do Trump e com a oposição fazendo um belo de um discurso contra, né, a violência? Rapaz, tudo tem jeito. Você tem que entender que na política nada é garantido. Ninguém nunca sonhava que um tal de Bolsonaro ia aparecer. E apareceu. Então, não perde a esperança não, que ainda tem muito jogo pela frente, tá? Tem muito jogo pela frente. E aí, a gente precisa levantar pautas como essa aqui. A segurança pública, a gente não aguenta mais, né, a situação que está. Principalmente a esquerda tratar morador de rua como situação de vulnerabilidade. Vamos discutir a coisa como tem que ser. Eu tenho medo de morador de rua quando chega perto de mim e da minha família. E aí vamos falar o português claro? Vamos falar um português de verdade? Porque tem um bando de hipócrita aí. Não, mãe, não pode ser assim. E aí, e a dignidade da pessoa humana? Quando tá eu, minha esposa, minhas filhas, e eu tô num lugar, por exemplo, às vezes eu paro o carro para ir num supermercado ou alguma coisa, no Brasil, e vem um morador de rua na minha direção, eu passo pro outro lado. Passo pro outro lado, sim. Esses caras, para estarem lá, mentalmente eles não estão bem. E aí, a intervenção estatal para pegar esses caras, nos outros países você não vê morador de rua aqui no Brasil. Não tem. Vai na Argentina, você anda na Argentina. Fiquei bons dias lá em Buenos Aires, andando na Argentina, em Buenos Aires. Não tem. Você vai no Paraguai, cara, raramente você vê, e quando você vê, são mulheres, crianças e idosos. Homem pedindo dinheiro, a polícia chega na hora e fala: o que você está fazendo aí, ô malandro? Vai trabalhar. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa levantar, discutir e, sabe, encarar o problema de verdade, igual a Cracolândia. Então, tem que ter uma política contra os moradores de rua, fazendo com que essas pessoas sejam submetidas a tratamento humanizado. Levar eles para dar comida, para dar profissão, para pôr para trabalhar. Isso é mais do que necessário. Dá uma olhada. Homem pegou a arma de um ex-PM, matou advogado durante uma discussão. Morador de rua, né? Olha isso aqui. E uma discussão num bar, gente, levou à morte de um advogado de 25 anos. O homem foi baleado e morto. E o outro homem, ex-policial militar e também advogado, foi baleado na perna. Os advogados estavam na rua esperando um terceiro que estava pedindo um lanche dentro do estabelecimento. Os dois da rua começaram a discutir com uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Segundo a polícia, por causa do barulho do skate que essa pessoa estava fazendo. Em situação de vulnerabilidade com um skate, né? Então, segundo a polícia, os caras ficaram incomodados com o barulho do skate ali. É bem provável que não foi só isso, né? Mas, segundo eles, foi isso. Ficaram incomodados. O cara, em vez de parar, né? Porque pode estar incomodando mesmo. Em vez de parar, foi partir para cima dos caras. E aí hoje, imagina o cara pensar: eu vou sacar a arma e vou atirar. Não. Entra em confronto corporal, deixa o morador de rua pegar a arma e matar. É um jovem de 25 anos. O ex-PM estava armado e durante a briga caíram no chão e os advogados foram baleados por essa pessoa. Ele fugiu com a arma de Rodrigo. Ele foi encontrado horas depois. O advogado de 25 anos levou o tiro no peito, né? Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O ex-policial não corre risco de morrer. Esse caso veio pra gente de Porto Alegre. Pois é, a alegria do repórter em isso aqui me assusta. Mas presta atenção, precisa discutir mais segurança pública, precisa discutir mais o dano que o governo Lula está causando ao Brasil, por exemplo, o aumento desenfreado dos moradores de rua. E aí vem, né, o Lewandowski, revoltado, ministro de Lula tá irado, Lewandowski está irado com a rapidez do PL antifacção, como se não quisesse que isso fosse aprovado. Nós levamos 6 meses para construir nosso projeto de lei antifacção e de repente nós fomos surpreendidos com um relatório que foi feito em 24 horas, 48 horas. 24 horas foi feito um relatório, 48 horas foi feito outro relatório. Vamos deixar muito claro, vocês levaram 6 meses porque vocês não querem resolver o problema de frente. A direita levou 24 horas porque a direita já sabe muito bem qual é o projeto contra crime, contra facção, e o projeto já estava lá. É simples assim, então o discurso da direita é totalmente diferente.
tá? Vamos lá, mas enquanto, né, tá tudo acontecendo, os escândalos do governo Lula continuam como nunca, né? A gente falou no editorial do meio-dia, né, dos escândalos de prisão que aconteceram relativos à CPMI e do INSS, e mais prisões acontecerão a qualquer momento. E eu quero que sejam presos todos que roubaram dinheiro de aposentados, todos que se envolveram, né, e se beneficiaram com isso. Gente da pior estirpe, tá? Dá uma olhada. O relator, junto com o presidente da CPMI, disseram, ó, tem um primeiro escalão. A partir de agora, também começa a ser alvo das operações da CPMI e do INSS. Vão chamar agora a base do governo Lula. Os tops do governo Lula, que estavam lá em cima, servidores públicos, ele esclarece aqui que tem 3 escalões. Né? Uns que fizeram lobby, outros que atuaram ali, mas a base é que vai ser responsabilizada agora. Dá uma olhada. Eu vou esclarecer para vocês, porque semana passada eu disse que haveriam novas prisões. Pois bem, eu e o relator, nós temos com muita clareza que existem 3 escalões em toda essa história, essa roubalheira da Previdência. O terceiro escalão são os operadores e laranjas que receberam e sumiram com o dinheiro e que hoje foram presos em boa parte, mas que há outros que ainda serão presos ou têm que dar explicações porque colaboraram no desaparecimento dos bilhões dos aposentados. Um segundo escalão, que é formado por servidores públicos concursados que se corromperam nesse sistema e que conseguiram passar de governo para governo, mantendo os desvios. E um primeiro escalão, que ao nosso ver foi pago pelo segundo escalão, esse primeiro escalão que é formado por políticos, pessoas que de governo a governo ajudaram e incentivaram ou indicaram essas pessoas, esses servidores, para continuarem na Previdência. Esse primeiro escalão, a partir de agora, também começa a ser alvo das operações e, possivelmente, dos depoimentos que serão dados junto ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós estamos caminhando para o esclarecimento completo. Ainda há muito trabalho a ser feito. Ainda tem muita sujeira para a gente limpar, sujeira que era para ter sido colocada debaixo do tapete e que nós não aceitamos. Nós daremos respostas ao povo brasileiro e agora a Previdência. Quero dizer aos aposentados do país, nós vamos sair daqui com uma Previdência muito mais fortalecida e com os culpados presos. Pois é, como eu deixei claro para vocês, novas operações, novas ações podem acontecer a qualquer momento. Mas vamos lá, dando continuidade aqui, pessoal. Você já ouviu falar hoje na nova profissão de risco? Não? Ser jornalista, ou melhor, ser alguém de direita já se tornou algo de risco. Então, bem-vindo ao clube. Lembra do caso da Vaza Toga? Daquele pessoal que fez as denúncias sobre o Tagliaferro, ou de quem falou sobre isso? Eu falei várias vezes sobre isso aqui, então, pois é, todo mundo no inquérito das fake news. Olha só, o Leandro Herschel acabou de publicar aqui, ó, jornalistas da Vaza Toga são os novos alvos da perseguição judicial. E sim, escancarada, ou seja, eles querem intimidar, é pôr medo, é fazer com que as pessoas parem de falar. Você lembra de todo o esforço do ministro Barroso, enquanto presidente do Supremo, para se defender das acusações de censura e perseguição políticas feitas por ninguém menos que o próprio governo americano, que impôs sanções diplomáticas ao próprio ministro Barroso, outros ministros, inclusive o ministro Moraes, né, na lei Magnitsky. Barroso afirmava que todo esse processo, né, foi feito no Brasil nos últimos anos, que foi inaugurado pelo inquérito das fake news, para defender a democracia brasileira e as instituições, mas seguindo o devido processo legal, o Estado de Direito, que não havia censura no Brasil, né, que tudo foi mal compreendido pelo governo americano e pelos críticos. Mas aí a gente se depara, né, com esse tipo de coisa que eu vou aqui apresentar para vocês e fica muito difícil manter essa narrativa. Né? Os inquéritos seguem abertos, o Barroso já saiu, pediu para sair, né, do Supremo, e esses inquéritos agora continuam servindo como alvo de
perseguição e censura, mais uma vez, contra mais jornalistas. Basicamente, o que aconteceu? Os jornalistas Davi Agape e Eli Vieira Júnior estão sendo alvo de uma representação criminal, ou seja, uma notícia-crime, que foi levada diretamente ao gabinete do ministro Moraes por alguém que foi alvo de reportagens suas. Quais reportagens? Lembra da Vaza Toga, que foi iniciada pelo Glenn Greenwald, que fez uma série de artigos na Folha de São Paulo, tomando como base conversas internas entre o Eduardo Tagliaferro e os seus superiores, enquanto esse Eduardo Tagliaferro era um assessor do TSE, um diretor, né, daquele gabinete lá de enfrentamento à desinformação, que na verdade virou um órgão de censura e perseguição política. Pois bem, né, o Glenn Greenwald fez uma série de revelações, disse que tinha mais para revelar, mas o papo acabou por ali. Ninguém mais falou no assunto, ele mesmo, né, não tocou mais no assunto. E aí o Davi Agape e o Eli Vieira deram a continuidade àquelas matérias, aproveitando esse material e a disposição do Eduardo Tagliaferro em falar mais. O que foi revelado por Glenn Greenwald? Um sistema, né, de autodenúncia, ou seja, ali ficou claro que as denúncias de fake news partiam do próprio gabinete do ministro Moraes, segundo o Tagliaferro, segundo essas conversas, e chegou ao ponto de um juiz instrutor do gabinete do Moraes chegar para o Tagliaferro, que era responsável para definir então a censura, e dizer: olha, seja criativo, se você não encontrou nada contra a Revista Oeste, porque eles queriam desmonetizar a Revista Oeste, né? Ou seja, basicamente invente aí, cria algum subterfúgio para a gente conseguir censurar, já que a gente quer tirar do ar esse pessoal da direita, esses órgãos, né, esses portais de direita. Mas o negócio foi muito além. O Davi Agape e o Eli Vieira Júnior mostraram que existia uma espécie de colaboração de várias pessoas ligadas à esquerda, militantes abertos de esquerda, para contribuir com alvos, né? Basicamente, então, dizendo: olha, nós temos tirado do ar essa pessoa por esse post, por aquele post, entre outras várias revelações, né? Que qualquer uma delas já seria suficiente para abrir processos, investigações contra os alvos, né? E aí o que aconteceu depois dessas matérias? O Eduardo Tagliaferro passou a ser tratado como denunciado pela Procuradoria-Geral da República, até mesmo por golpe de Estado. E agora ele está prestes a virar réu numa denúncia aceita pelo próprio ministro Moraes, que é alvo, né, desse whistleblower, como se diz aqui nos Estados Unidos. Quando uma pessoa que está dentro, né, de uma empresa ou do governo e começa a fazer denúncias, se chama whistleblower. E, obviamente, que em qualquer lugar do mundo, quem é alvo dessas denúncias não pode ser, né, o julgador do caso, como está acontecendo no Brasil. E pior, né, a denúncia foi feita também envolvendo o próprio Procurador-Geral da República, que assina esse pedido de investigação, de transformação do Eduardo Tagliaferro em réu, dizendo que o próprio Eduardo passou materiais por WhatsApp diretamente para o PGR, né? Ou seja, não é só o ministro que foi alvo aí de denúncias, mas o próprio procurador. E aí, ao invés dessas denúncias serem investigadas pela justiça, ele passa a responder como réu até mesmo por golpe de Estado e agora está lá em exílio na Itália. Segundo passo, o Davi Agape e o Eli Vieira Júnior são alvo de uma das pessoas que eles disseram que fazia parte desse gabinete de colaboração com o TSE, uma pessoa chamada Letícia Salarenzo, que se apresenta na internet com um apelido de bruxa, né? E essa alcunha que ela mesma utilizava, que é inclusive, né, o nome do perfil dela, foi usado como justificativa dessa denúncia crime. Mas vejam qual é o absurdo. O absurdo é o seguinte: como é que uma pessoa que se sente atingida, e qualquer brasileiro, qualquer pessoa no mundo, né, tem o direito de entrar na justiça contra alguém se ela se sente ofendida, ao invés de fazer essa denúncia lá na primeira instância, já que os jornalistas não têm foro privilegiado, ela foi até diretamente o gabinete do ministro fazer essa denúncia, coisa que já aconteceu no passado contra o jornalista Alan dos Santos, em que uma jornalista que faz parte da militância de redação, né, da esquerda, fez a mesma estratégia. E isso foi aceito. Ou seja, ao invés de passar, né, pelas instâncias do judiciário, se vai direto lá
nessa estrutura que foi montada através desses inquéritos, para fazer denúncia para o juiz, que obviamente tem o interesse no caso. E hoje, o ministro Fachin acabou de negar um recurso da defesa do Eduardo Tagliaferro, que contestava o ministro Moraes como relator desse processo. Mas voltando ao caso aqui do Davi Agape e do Eli Vieira Júnior. Então, essa jornalista de extrema esquerda, que também no seu currículo mostra que colaborou com o TSE, porque ela diz que isso é difamação, mas aparentemente ela mesma apresenta esse dado, está querendo que os jornalistas sejam presos, por uma série de crimes, tem quase todo o Código Penal ali. Então, ao invés de simplesmente refutar essa representação, o ministro Moraes remeteu essa denúncia ao Procurador-Geral da República. E agora os jornalistas podem ser transformados em investigados por simplesmente fazer o trabalho de investigação num óbvio, interesse público, que é saber o que aconteceu durante os últimos anos no Brasil, com toda essa censura, com toda essa perseguição, que chegou ao ponto de gerar, para a vergonha absoluta da justiça brasileira, das instituições brasileiras, até mesmo sanções internacionais. Vamos lá. Mas para a gente entender esse caso melhor, que tal a gente pegar sobre o próprio jornalista, Dá uma olhada na fala dele aqui. E finalmente o tão aguardado dia chegou. Eu estou por um fio de ser incluído nos inquéritos das milícias digitais sigilosos de Alexandre de Moraes no STF. Eu, Eli Vieira e o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, fomos alvos de uma representação criminal feita por Letícia Salorenzo, a bruxa da Vaza Toga, conhecida como bruxa da Vaza Toga. Vocês lembram dela? Pois é, ela entrou com uma petição no Supremo nos acusando de coisas absurdas, como ataques coordenados, perseguição, mas tem um detalhe que chama muito a atenção. Ao invés dela entrar com esse processo na primeira instância, ela peticionou diretamente no gabinete de Alexandre de Moraes. Só que, em mensagens vazadas, a própria Letícia se dizia amiga do ministro. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes acolheu o caso por prevenção, ou seja, que ele estaria atuando em casos correlatos a esse, lá no STF, e ele mandou para a PGR decidir se arquiva ou se abre uma investigação contra nós em 15 dias, e esse prazo se encerra amanhã, dia 12 de novembro. Mas vamos para a parte mais surreal desse caso. Essa peça tenta enquadrar a mim, o jornalista Eli Vieira e o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, em um monte de crime absurdo. Eles incluíram quase todo o Código Penal nisso, Então, difamação, injúria, perseguição, que é o stalking, ameaça, coação no curso do processo, incitação ao crime, apologia, associação criminosa, organização criminosa e até abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eles estão tentando repetir a mesma estratégia que usaram no caso Alan dos Santos versus Juliana Dalpiva, ou ao contrário, Juliana Dalpiva versus Alan dos Santos, quando eles acionaram diretamente o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que, nesse caso, colocou a PF para investigar e abriu um inquérito contra Alan dos Santos, que é um jornalista que está nos Estados Unidos, exilado já há alguns anos. E é o mesmo escritório que está atuando no caso da Salorenzo que fez essa estratégia que atuou no caso da Juliana Dalpiva. Então, novamente, ao invés de eles entrarem com uma representação na primeira instância, eles foram diretamente na instância mais alta do judiciário brasileiro, mesmo que eu, Eli ou Tagliaferro não tenhamos prerrogativa de foro. Uma estratégia, é uma malandragem jurídica, por assim dizer, e uma clara tentativa de intimidação. Mas aqui, vamos ao ponto central das acusações, tá? Eu nunca fiz qualquer ataque contra a Letícia Salorenzo. Pelo contrário, eu sempre a tratei de maneira extremamente respeitosa.
Então o que eu fiz foi publicar reportagem que mostravam, tanto com indícios, quanto com provas, com fatos e com declarações de fontes, que Letícia Salorenzo atuava como colaboradora informal do TSE, enviando dossiês, fazendo pedidos de remoção de conteúdo e operava como uma espécie de braço auxiliar dos inquéritos, tanto no STF quanto no TSE. Aí a Salorenzo disse que eu chamei ela de bruxa de forma pejorativa. Eu nunca fiz isso. Esse apelido vem da própria Salorenzo, que se apresenta como bruxa nas redes sociais. O avatar dela no Twitter é o quê? Uma bruxinha. Em todas as redes sociais é uma bruxinha. O handle, né, que é o arroba dela, bruxa. Em mensagens vazadas, as pessoas tratam ela como? Como bruxa. Então, isso é normal no jornalismo e eu sempre tratei ela de forma respeitosa. Inclusive, ela disse que nós desmerecemos a formação dela como jornalista. Eu nunca fiz isso. Eu sempre tratei a Salorenzo como jornalista, apesar de no currículo Lattes dela estar lá que ela é redatora de um sindicato. Não tem problema você ser redatora. E eu sempre te tratei como jornalista. Enquanto isso, Letícia Salorenzo nos trata como meros blogueiros, né? Eu e o Eli. Embora tenhamos feito diversas, dezenas, centenas de reportagens em diversos veículos jornalísticos do Brasil e alguns internacionais. Ela também diz que eu disse que ela é colaboradora informal do TSE. Não foi eu que disse, Letícia. Foi você, no seu currículo Lattes. E, aparentemente, você esqueceu de contar aos seus advogados que você se descreveu como colaboradora informal do TSE, inclusive incluindo a carga horária. O TSE disse que não te conhece, nunca te viu. E aí fica a questão, quem que tá falando a verdade nisso aí? Se é você própria que se diz colaboradora informal do TSE, o TSE ou outras pessoas, no caso, como o próprio Eduardo Tagliaferro, que confessou lá no Senado, em audiência no Senado, que estava recebendo informações suas para perseguir pessoas, ok? Então, mais uma vez, eu não fiz nenhuma ofensa a Letícia Salorenzo nas reportagens. Pelo contrário. E todas as ofensas que ela inclui nessa peça criminal, nesse processo, vieram de terceiros. Pessoas que não têm absolutamente nenhuma conexão comigo. Agora eu pergunto, como é que eu vou me responsabilizar pelo que terceiros comentam na internet? Como eu vou me responsabilizar pelo que outras pessoas comentam? Ela poderia até alegar, não, mas ele incitou essas pessoas. Mostra onde eu incitei alguém contra você. Eu nunca fiz isso. O que acontece é uma repercussão natural de um tema de grande interesse público, uma denúncia que nós fizemos e as pessoas ficam indignadas, naturalmente. Você pode ir em qualquer portal jornalístico, inclusive de esquerda, que faça alguma denúncia e você vai ver as pessoas indignadas. Agora, se você quer reparação, processa todas essas centenas de pessoas que você cita nos seus tweets. Inclusive o deputado Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e o comentarista Rodrigo Constantino, que você inclui. E uma centena de outros tuiteiros anônimos ou não, que estão por aí fazendo comentários possivelmente ofensivos contra você. Mas pelo contrário, você mirou em mim, que tem nada a ver com o caso. Tá? Letícia, em todas as reportagens que eu fiz, eu dei o direito à resposta. Eu sempre entrei em contato, dando oportunidade para que Letícia Salorenzo se justificasse. Agora, nós teremos então que entrar na via judicial e você vai ter que responder na justiça que você não era colaboradora oficial, você não era colaboradora extraoficial do TSE. Então eu tenho como provar isso. Você declarou isso, tá? Eu sempre dei oportunidade de Letícia Salorenzo se justificar e dar a sua versão dos fatos. E se fosse uma versão plausível, eu iria derrubar a matéria. Eu não ia publicar nenhuma reportagem sobre isso, porque ela daria uma versão plausível, dizendo, não, eu tenho aqui um contrato com o TSE, eu tenho aqui um acordo com o TSE e a gente ia resolver isso. Mas você sempre se calou. Letícia Salorenzo sempre evitou falar com reportagem. Pelo contrário, ainda me bloqueou numa das redes sociais que eu entrei em contato com você. Pois é, né, pessoal? Fica aqui, né, escancarado
que a cada dia que passa, né, se tornou mais profissão de risco comentar nas redes sociais, ou ser jornalista, ou qualquer coisa nesse sentido, né? É o que se tornou o Brasil agora, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Lembrando que a Imigra Mais, a melhor empresa de imigração do Brasil, está aqui à sua disposição. Entre em contato, agende uma consulta, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.